Contacto com a vida. Um programa que visa na mudança de hábitos, costumes e comportamentos da sociedade. Contacto com a vida. Estimado ouvinte, muito boa tarde. Está no ar o programa Contacto com a Vida. Na edição de hoje, iremos falar sobre a prevalência dos casamentos prematuros, pressão econômica sobre as famílias, as elevadas taxas de casamentos prematuros e o quadro jurídico. Nos próximos minutos, estarão na companhia de Dalito Luiz na sonorização e edição e Maria Castelo na produção e apresentação. Gratos pela sua companhia e votos de uma boa escuta ao nosso programa. Estimado ouvinte, esta foi a nossa saudação musical, que esteve na companhia da diva da Marabenta, na parceria com o músico Tsotsi, a qual esperamos tenha sido do seu inteiro agrado. Conforme anunciamos na abertura deste programa, hoje iremos falar também dos casamentos prematuros. Mas antes, porém, vamos ter que lembrar que as raparigas educadas casam-se mais tarde porque têm maior poder de decisão. E as raparigas casadas são forçadas a abandonar cedo a escola. Para já, vamos desenvolver o nosso tema proposto para hoje. Sendo assim, pedimos a sua atenção. De acordo com os dados de 4 sucessivos de inquéritos nacionais realizados respectivamente em 1997, 2003, 2008 e 2011, sobre a proporção de raparigas com idade de entre 20 e 24 anos que se casaram antes dos 15 e 18 anos.
A proporção de raparigas casadas até aos 18 anos caiu de 56,6% em 1997 para 48,2% em 2001. Grande parte deste declínio registrou-se na proporção de raparigas casadas até aos 15 anos, que reduziu 1/3 durante este período. Em contraste, houve apenas uma modesta redução de 3% na proporção de raparigas casadas na idade entre 15 e 17 anos. No entanto, como se pode ver, ainda existe um longo caminho a percorrer para eliminar os casamentos prematuros em Moçambique. A prevalência dos casamentos prematuros é maior nas zonas rurais, com maiores índices nas regiões centro e norte do país. O casamento antes dos 18 anos é particularmente elevado nas províncias do Niassa, Cabo Delgado e Manica. Aqui no Niassa, quase 1/4 das raparigas, 24%, foi casada antes dos 15 anos. Reduziu da elevada taxa de 53% em 1997 para 17% em 2011. Enquanto a proporção de raparigas casadas antes dos 18 anos de idade baixou de 82% para 62%, no mesmo grupo de idades em análise para a província de Cabo Delgado, o casamento antes dos 15 anos baixou de 42% para 18% e o casamento antes dos 18 anos de 78% para 61%. A província de Tete teve uma redução de casamentos antes dos 18 anos de 17% para 14%. Devido à sua vasta população, as províncias de Zambésia e Nampula são as que apresentam as taxas de mais elevadas em termos de números absolutos de raparigas casadas enquanto crianças. 44% de raparigas entre 20 e 24 anos que se casaram antes da idade de 15 anos, de 42% de raparigas que se casou antes dos 18 anos. Esforços para combater os casamentos prematuros são claramente necessários e urgentes, com principal foco para estas províncias, assim como as províncias com a população mais reduzida, mas que enfrentam taxas elevadas de casamentos prematuros, como o caso de Cabo Delgado, Niassa e Manica, que juntam 1/4 de casamentos de raparigas antes dos 18 anos, 24%. A prevalência dos casamentos prematuros continua bastante elevada, apesar de uma tendência de redução a longo prazo, especialmente antes da idade de 15 anos. A prevalência dos casamentos prematuros é maior nas zonas rurais e com maior índice nas regiões centro e norte do país. De acordo com um inquérito realizado em 2011, 56% de raparigas com idade entre 20 e 24 anos casaram-se antes de 18 anos nas zonas rurais, comparando com 36% nas zonas urbanas. No entanto, a prática do casamento prematuro tem reduzido de forma mais acentuada nas províncias onde esta prática é mais comum, sugerindo que as normas culturais sobre o casamento prematuro estão sendo progressivamente combatidas nestas zonas. Em Nampula, por exemplo, a proporção de raparigas com idade entre 20 e 24 anos que se casou antes dos 15 anos reduziu da elevada taxa de 53% em 1997 para 17% em 2011, enquanto a proporção de raparigas casadas antes dos 18 anos baixou de 82% para 62%. No mesmo grupo de idade, em análise para a província de Cabo Delgado, o casamento antes dos 15 anos baixou de 42% para 18% e o casamento antes dos 18 anos de 78% para 61%. A província de Tete teve uma redução de casamentos antes dos 18 anos de 17% para 14%. Pressão econômica sobre as famílias e o incentivo que o preço de venda das raparigas para o casamento em troca de valores monetários ou bens materiais aparecer como um dos fortes fatores que faz com que os pais ou famílias entreguem as suas filhas menores para o casamento forçado. Submeter uma rapariga adolescente ao casamento não só traz um imediato ganho material na forma de lobolo,
mas também alivia o pai ou a família da pressão de ter um membro a menos para alimentar. Este é um aspecto importante a ter em conta, principalmente para as famílias que vivem abaixo ou no limiar da pobreza, que mostra as taxas de casamentos prematuros mudando pouco a partir dos kits socioeconômicos de riqueza. Risco onde existe uma significativa redução. Isso reflete o fato de a pobreza ser um fenômeno mais comum em Moçambique, afetando cerca da metade da população. É o fato de uma boa parte dos não pobres se encontrarem ainda muito próximos da linha da pobreza. Os fatores socioeconômicos aparecem a jogar ainda um papel relevante na definição de normas sobre ainda do casamento. As disparidades regionais na prevalência dos casamentos prematuros sugerem que fatores socioculturais específicos em regiões de elevada prevalência podem ser particularmente apontados como causas dos casamentos prematuros. Normas sobre a idade apropriada ou desejada para o casamento são transmitidas e sustentadas por instituições, tradições dentro das comunidades e por líderes de opiniões ao nível local, incluindo as madrinhas, matronas e responsáveis pelo rito de iniciação, envolvendo crianças e raparigas, práticas que são mais comuns nas regiões centro e norte do país e que têm as taxas mais elevadas dos casamentos prematuros. Além de culminar um senso geral de submissão feminina perante os homens, estes eventos constituem o rito de passagem para a fase adulta, endossando uma norma social que torna ou legitima que as raparigas, já no início da sua adolescência, se encontrem prontas para casar e procriar. Os dados sugerem a exigência de outros fatores e existência de outros fatores chaves como a educação, religião, sexo e idade dos chefes dos agregados familiares. Uma análise regressiva de 2011 centrada nas raparigas entre a idade de 18 e 24 anos mostra que, para aquelas com nível de educação secundário, tem 53% menos probabilidade de se casarem antes dos 18 anos em comparação com as raparigas com menos ou nenhuma educação. As raparigas provenientes de famílias religiosas, ou seja, de religião muçulmana, cristã ou outras, estão menos propensas a casarem quando crianças do que as raparigas que provêm de famílias que não professam nenhuma religião. No caso de raparigas vindas de famílias que professam a religião muçulmana, estão menos propensas a casar antes dos 18 anos. As raparigas vindas de agregados chefiados por raparigas e com chefe de família adulta têm também pouca probabilidade de casarem antes dos 18 anos. Os casamentos prematuros enfraquecem a rapariga, fechando as oportunidades Os casamentos prematuros enfraquecem a rapariga, fechando as oportunidades de desenvolvimento e têm uma ligação direta com a gravidez precoce e seus riscos associados. Quando uma criança rapariga é forçada a casar, as suas aspirações e oportunidades para o seu desenvolvimento são imediatamente fechadas. Aquelas raparigas que ainda estão na escola são invariavelmente forçadas a desistir. Ela torna-se subordinada e escrava dos seus maridos, que, em muitos casos, são muito mais velhos do que elas, são melhor educados e têm maior acesso aos recursos. Cerca de 1/5 de raparigas casadas entre 15 e 19 anos têm maridos que são 10 ou mais anos mais velhos do que elas. Em alguns casos, muitas destas raparigas tornam-se segundas ou terceiras esposas, de acordo com um estudo feito em 2011, que indicam que cerca de 9% de raparigas casadas entre os 15 e 19 anos são co-esposas. O casamento prematuro é uma das principais causas de desistências escolares entre as raparigas. Análises do Banco Mundial, usando dados de 1998 e 2008 de inquéritos nacionais, avançam que o casamento,
a gravidez e a saúde foram citados por 7% dos agregados familiares como as principais razões para as raparigas não se matricularem na escola, com a proporção subindo para 15% na idade de 14 anos, 18,5% na idade de 15 anos e acima de 20% a partir da idade de 16 anos em diante. A atividade sexual é mais elevada em raparigas não casadas, porém o casamento prematuro tem também ligação com a gravidez precoce e riscos elevados associados à mortalidade materno-infantil. As elevadas taxas de casamentos prematuros prevalecentes no país não podem continuar a passar sem nenhuma vigorosa resposta do governo, sociedade civil e parceiros de desenvolvimento. As taxas de mortalidade neonatal infantil em menor de 5 anos são elevadas para crianças demais com idades abaixo de 20 anos. A mortalidade neonatal é cerca de 2% mais elevada. Os riscos de mortalidade são ainda maiores quando dois grandes fatores de risco, a idade de mais abaixo de 18 anos e o curto intervalo de nascimento abaixo dos 24 meses são combinados. Por exemplo, o risco de morte em crianças antes da idade de 5 anos é 4,35 vezes mais alto nestas duas categorias de risco do que para crianças nascidas de mais nas seguintes categorias de baixo risco, mas com a idade entre os 18 e 34 anos, intervalo de nascimento acima de 24 meses e nascimentos abaixo de 4 filhos. As crianças demais adolescentes estão também sujeitas a elevados riscos de subnutrição. Há uma análise dos dados de inquéritos aos agregados familiares, IOF, sugeriu que os riscos de baixa estrutura e baixo peso são mais significativos quando as mães têm menos de 19 anos de idade na altura do parto. O estudo da Unicef, Fundo das Nações Unidas para a Infância, e FNUAP, Fundo das Nações Unidas para a População, CECAP, Coligação para a Eliminação dos Casamentos Prematuros, chega-se à mesma conclusão com respeito à baixa estrutura, indicando que as crianças menores de 5 anos, nascidas de mães com idades abaixo dos 18 anos, eram suscetíveis de apresentar pelo menos 1/3 de desvio padrão em relação à média de altura para a idade certa, definida pela Organização Mundial da Saúde, OMS, que as crianças nascidas de mães com idade mais avançada. O país necessita de uma estratégia multifacetada para prevenir e eliminar os casamentos prematuros, incluindo uma reforma legal adequada, mudanças de normas culturais ao nível comunitário e medidas para fortalecer a educação da rapariga e melhorar as oportunidades econômicas para as jovens raparigas. Mudanças socioculturais. Poucos progressos serão feitos para a eliminação dos casamentos prematuros, a menos que as normas culturais que fomentam e promovem os casamentos prematuros sejam mudadas. O casamento é uma instituição moldada pelas atitudes sociais, por isso provocar mudanças para que o casamento ocorra mais tarde, através de intervenções com foco em famílias individuais, não é suscetível de provocar alterações de atitudes e comportamentos ao nível mais amplo da comunidade. O trabalho com os líderes comunitários, igrejas e mesquitas, assim como as raparigas que se encontram no comando dos ritos de iniciação, é crucial para transmitir os benefícios de se retardar o casamento. Isto pode ser suplementado no meio de campanhas através de mais mídias, incluindo as rádios comunitárias. Para já, estimado ouvinte, convido a um intervalo musical e voltamos já. Mama mwe, odela,
Nganga mwe Godela, godela Njomba mwe Godela, godela Yakumbuta mbuta Bezile Yakukanga nane Bezile Yakundukwa nane Bezile Chonde Munga muze Chonde Munga muze Chonde Munga muze Mama mwe Godela, godela Mama mwe Godela, godela Oh, nganga mwe Godela, godela Njomba mwe Godela, godela Yakumbuta mbota Bezile Yakukanga nane Bezile Yakundukwa nane Bezile Chonde Munga muze Chonde Munga muze Chonde Munga muze Conferimos este belíssimo som, vamos dar continuidade ao nosso programa. Desta vez, vamos falar de como manter as raparigas nas escolas. Decorrente do abandono escolar por parte das raparigas devido ao casamento prematuro e para que elas possam completar a escola primária e fazer a transição e manter-se nas escolas secundárias, é crucial ou a escola e o casamento sejam mutuamente exclusivos, embora as medidas podem e devem ser tomadas para proporcionar oportunidades para que as raparigas já casadas voltem para a escola. Apesar dos progressos assinaláveis para se alcançar o equilíbrio de gênero ao nível do ensino primário, a taxa de conclusão é ainda baixa para raparigas do que para os rapazes. Embora os níveis de conclusão do ensino primário e transição para o ensino secundário são ainda baixas para ambos, raparigas e rapazes, com uma taxa bruta de conclusão de ensino primário de 47% em 2012, a baixa qualidade de educação que leva os alunos, tanto rapazes como raparigas, a abandonar e não completar o ensino. Portanto, aumentar a qualidade de educação é uma estratégia-chave para manter a rapariga na escola. Empoderamento econômico da mulher. Em última análise, as raparigas e suas famílias precisam de melhorar as suas perspectivas econômicas somente quando as famílias das raparigas puderem colher os benefícios econômicos do investimento na educação através de um maior poder aquisitivo na vida adulta.
e que as famílias e as próprias raparigas poderem visualizar o investimento da educação como um incentivo mais forte para atrasar a idade do casamento. Isto requer uma atenção muito especial para a mulher na criação de programas de emprego, educação técnica e vocacional e a expansão de acesso às microfinanças, entre outras medidas de empoderamento das raparigas economicamente pobres. As transferências monetárias também podem jogar um papel importante na redução das pressões econômicas dos agregados familiares que influenciam a ocorrência dos casamentos prematuros. Reforma legal. A idade legal para o casamento é de 18 anos, segundo a Lei da Família, Lei nº 10/2004, e a Lei de Proporção e Proteção dos Direitos da Criança, Lei nº 7/2008. No entanto, existe uma lacuna nessa lei, permitindo o casamento aos 16 anos com o consentimento dos pais, ironicamente com nenhuma menção do consentimento da criança. Uma vez que a maioria desses casamentos prematuros resultam de acordos familiares, a atual legislação acaba conferindo cobertura legal ao casamento de crianças à idade de 16 anos. Quadro jurídico. A Estratégia Nacional de Prevenção e Combate dos Casamentos Prematuros baseia-se na Constituição da República de 2004, que destaca a igualdade de direitos entre homens e mulheres em todos os domínios, e na Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948, a qual, no artigo 2, reconhece que toda a pessoa tem todos os direitos e liberdades proclamados na Declaração, sem distinção de raça, cor, sexo, língua e religião. No nosso país, a idade núbil está fixada em 18 anos. Contudo, a Lei da Família define que a mulher ou homem com mais de 16 anos, a título excepcional, pode contrair casamento quando ocorram circunstâncias do reconhecido interesse público e familiar e houver consentimento dos pais ou dos representantes. O anexo 1 menciona os instrumentos nacionais sobre os direitos da criança, igualdade de gênero e os direitos sexuais e reprodutivos. É na base destes instrumentos que os vários atores têm orientado o seu trabalho em busca de soluções para reduzir as disparidades de gênero a nível internacional. A Declaração Universal dos Direitos Humanos, o consentimento livre e pleno, não pode ser reconhecido se uma das partes envolvidas não tiver maturidade para tomar uma decisão informada sobre o parceiro para a vida. Na mesma perspectiva, o número 2 do artigo 16 na Convenção sobre a Eliminação de todas as formas de discriminação contra a mulher estabelece que a promessa de casamento de crianças não terá efeitos jurídicos e todas as medidas necessárias, incluindo disposições legislativas, serão tomadas com o fim de fixar uma idade mínima para o casamento. A Carta Africana sobre os Direitos e Bem-Estar da Criança estabelece no seu artigo 21 que os Estados signatários devem tomar medidas legais específicas para a eliminação de casamentos prematuros e da promessa de casamento de meninas e rapazes com menos de 18 anos de idade. Outros instrumentos internacionais relacionados com o casamento prematuro incluem a Convenção sobre o Consentimento para o Casamento, idade mínima para casamento, registro de casamento e o Protocolo para a Carta Africana de Direitos Humanos e dos Povos sobre os Direitos da Mulher em África. Querido ouvinte, caminhamos a passos largos para o término do programa de hoje, o qual falou da prevalência dos casamentos prematuros, pressão econômica sobre a família, as elevadas taxas de casamentos prematuros e o quadro jurídico. As crianças e mais adolescentes estão sujeitas a elevados riscos de subnutrição e a atividade sexual é mais elevada em raparigas casadas, porém o casamento prematuro tem também ligação com a gravidez precoce e riscos elevados associados à mortalidade materno-infantil. E é desta forma que colocamos o fim na edição do programa de hoje, que contou com Dalito Luiz na edição e sonorização e Maria Castelo na produção e apresentação. Graças pela sua atenção e votos de uma boa escuta à restante programação da Rádio Forte FM. Até a uma próxima edição.
Soro fale mo sonho mana osikote. No no no. Nekona deilele fe. Je t'aime mi amore me divertie e nelle arabila too much. Ne t'en vas pas chérie. Je t'aime mi amore me divertie e nelle arabila too much. Contato com a vida. Um programa que visa na mudança de hábitos, costumes e comportamentos da sociedade. Contato com a vida.